estamos muito agradecidos ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9, dos versículos de 1 a 13. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então ele inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, em Tua presença, diante do Senhor. Ó Deus, sermos ministrados por Ti, pela Tua palavra, de adorarmos ao Senhor. Os nossos corações, Deus, se abrem para, Senhor, sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, mais uma vez nesta noite. E nós só queremos aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo então possa fluir em liberdade para nos fazer mudar de direção, para ampliar a nossa visão, para nos mostrar mais daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite uma mensagem que tem como tema um lugar à mesa do rei. À luz desse texto, esse texto ele vai relatar
um momento muito especial na vida do rei Davi. Davi reinava em Jerusalém sobre Israel, e em um tempo de paz e não de guerra, em um tempo onde ele usufruía da comunhão dos seus filhos, em um tempo onde ele louvava a Deus, engrandecia o nome do Senhor. E nesse tempo, acredito eu que também foi um tempo de reflexão para Davi. Um tempo em que ele estava lembrando das suas conquistas, das suas vitórias e também de tudo que ele passou para que ele chegasse até aquele momento. E ele lembra-se então da relação que ele tinha com Jonatas, o seu melhor amigo, e de quando ele e Jonatas fizeram uma aliança. Davi e Jonatas firmou uma aliança, e essa aliança então, Davi prometeu proteger toda a descendência e os familiares de Jonatas, caso acontecesse alguma coisa, caso ele morresse. Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 14 e 15, nós podemos conferir isso. Diz assim, Jonatas disse assim: se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua bondade eterna, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Então, Davi lembra desta aliança feita com Jonatas, feito a Jonatas, e Jonatas morreu juntamente com seu pai e os seus irmãos numa guerra. E no reinado de Davi então vem suceder o reino, ele vem suceder a Saul no trono, reinando sobre Jerusalém, reinando em Israel, como Deus havia prometido, como Deus havia ungido para tal. E agora nessa condição de rei então, e nessa condição de alguém que havia feito uma aliança, ele se sentia responsável e preocupado em cumprir esta aliança, em cumprir esta promessa. Então ele faz uma pergunta, ele pergunta para os seus servos: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? E alguém disse: olha, tem um homem que foi o servo de Saul por muito tempo, chamado Ziba. Pode ser que ele saiba, então manda chamá-lo. E eles chamam esse homem, Ziba, e Davi pergunta para ele: Ziba, porventura resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Ele diz: olha, resta um. Existe um filho de Jonatas chamado Mefibosete, aleijado dos seus pés, e que está na cidade de Lodebar. E após 20 anos então, havia se passado esse tempo em que Davi havia feito essa aliança. Jonatas então pôde confiar a Davi a segurança dos seus filhos, dos seus familiares. Mas aqui então Davi manda buscar Mefibosete onde ele estava. E lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a gente vai entender um pouco quem era Mefibosete. Diz assim o versículo 4, diz de 2 Samuel capítulo 4: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés,
Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Era muito comum naquele tempo, quando um exército invadia uma outra cidade e tomava um determinado reino, uma determinada cidade, que eles matassem, era natural que eles matassem todos os descendentes do rei. E quando chega a notícia na cidade de que Saul e seus filhos haviam morrido, e que restara apenas o filho de Jonatã, que era descendente da linhagem real, a sua cuidadora então toma o Mefibosete, e sai correndo com ele, e leva-o embora, na tentativa de protegê-lo, para que ele não fosse morto, e leva-o para então a cidade de Lodebar. É interessante nós compreendermos o conceito de alguns nomes aqui. O nome Mefibosete significa da boca da vergonha. E a cidade, o nome de Lodebar, o significado dessa cidade tem um sentido muito importante para a gente entender aqui o contexto. Lodebar significa sem pasto, lugar deserto, esquecido, onde ficavam os doentes, os leprosos, os fugitivos, os rejeitados, os mendigos. Era um lugar de sequidão, era um lugar de miséria. Era aquela cidade que ninguém queria ir, que só ficava aqueles marginalizados, os fugitivos, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Ficava em Lodebar, lugar onde as pessoas não iam, lugar que não era visitado. E era nesse lugar então que Mefibosete foi criado, que ele passou a sua adolescência e a sua juventude. Até então que Davi manda buscá-lo. Davi então disse: vai, busque, chame Mefibosete, traga-o até a mim. E o texto então vai nos dizer que Mefibosete, ele é surpreendido pelos oficiais ali do rei Davi, e diz: olha, Davi, o rei quer vê-lo. E eu lendo esse texto, eu fico pensando então, tentando imaginar a cena, de um jovem que nasceu no palácio, de um jovem que tinha tudo o que ele queria, de um jovem que nasceu em berço de ouro. Até os seus 5 anos de idade, ele era protegido pelo seu pai, que era príncipe, pelo seu avô, que era rei. Um jovem, uma criança então, que estava inserida nesse contexto de riqueza, de fartura e de bonança, até os seus 5 anos de idade. Mas a partir daí, agora a sua vida toma um outro rumo. O seu pai morre, o seu avô morre, sua família morre, e ele é levado para um lugar distante, para um lugar diferente, para um lugar de miséria, para Lodebar, para esse lugar então, que não era tão atraente, para um lugar em que as pessoas então não queriam estar, não queriam ficar, mas ali ele foi criado. E como se não bastasse, ele também aleijado dos seus pés, em função desse acidente que aconteceu nessa fuga, em que a sua cuidadora, tentando protegê-lo, provavelmente tropeça e ele caiu ali e ele quebrou os seus pés, ficou impossibilitado de andar. Mas a vida de Mefibosete muda então, quando Davi manda buscá-lo, e agora ele vem para o palácio, ele vem para estar com Davi. Eu imagino que passava na cabeça dele que ele iria morrer. Talvez ele pensava assim: olha,
Davi me chamou aqui para me matar, porque eu sou um descendente da linhagem real, e talvez ele tenha medo de que eu levante uma rebelião para reivindicar o trono e eu vou morrer. Mas ele é surpreendido, então, quando ele se aproxima de Davi. E quando eu leio esse texto, queridos, a gente pode compreender que aqui há uma representação da graça de Deus. Uma representação clara da graça de Deus. Daquilo que o Senhor, Ele fez por nós, por cada um de nós. Porque a graça significa favor imerecido. Graça significa a ação de Deus por nós, apesar de nós. Aquilo que Deus fez por nós, mesmo nós não merecendo, sendo pecadores. Quando eu estava lendo esse texto, como eu me alegrei em ver que Deus estava aqui já no Antigo Testamento, através dessa atitude de Davi, mostrando aquilo que ele faria pela humanidade, mostrando aquilo que ele faria pela nação, pelas nações e pelas pessoas. Mefibosete é a personificação de uma geração caída, de uma raça caída, humana caída, que se distanciou de Deus. Mas é que o Senhor, o Rei, não desistiu. E Ele manifesta a sua graça. A graça de Deus é o motivo pelo qual nós estamos na presença do Senhor. A graça de Deus é o centro do Evangelho. E é por causa dessa graça que nós temos livre acesso a Ele. É por causa desta graça que nós temos os nossos pecados perdoados. É por causa dessa graça que nós temos a nossa vida restaurada. É por causa dessa graça que nós podemos nos aproximar do Senhor. E essa graça então é manifestada na vida de Mefibosete, quando ele chega no palácio. E então o rei Davi vai dizer para ele: olha, por causa de uma aliança com o seu pai, eu irei acolher você, eu irei proteger você, por causa de uma aliança que eu fiz com o seu pai. Você agora, a partir de agora, estará sob os meus cuidados. Você irá sentar-se à mesa juntamente comigo. Você irá agora fazer parte da minha família, por causa da aliança que eu tenho com seu pai. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo vai nos dizer assim: olha, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode entender isso aqui, queridos? Exatamente isso que Deus fez por nós. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente assim: olha, pois Ele nos tirou de Lodebar, deste lugar de miséria, deste lugar onde nós estávamos subjugados pelo pecado, pelo medo, por tudo aquilo que era ruim. Ele nos tirou de lá e nos transportou para o reino, para o palácio. Ele nos colocou num lugar diferente, neste lugar onde reina o Filho, seu Filho amado. Aleluia! Como assim, Marlon? Mas esclarece mais isso. Paulo vai esclarecer para a gente em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
Quem é esse príncipe do poder do ar? O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, olha só, queridos, você pode repetir comigo assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! A graça do Senhor nos alcançou e mudou a nossa vida, mudou a nossa história. E esta graça nos liberta da culpa e da condenação. Nós podemos perceber isso no texto que lemos, quando Mefibosete chega diante de Davi. Ele chega com muito medo, ele chega atemorizado, porque ele não sabia o que iria acontecer com ele. Mas lá no versículo de número 6, diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você não vai morrer. Não temas, porque não há condenação para você. Aleluia, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa condição de pecadores às vezes nos coloca diante de Deus constrangidos, e isso realmente, nós somos movidos por esse constrangimento. E às vezes nós nos achegamos a Deus e com essa sensação: Senhor, eu sou o culpado, eu sou o pecador e eu mereço o teu castigo. E às vezes a gente até espera, né? Mas aí vem o Senhor com a tua graça e diz: não temas, não temas, porque a minha graça é sobre a sua vida. Aleluia, o meu favor imerecido é sobre você. E essa graça então nos liberta da culpa e da condenação. E Ele nos faz com que nós nos sintamos amados. Sabe, querido, você se sente amado? Você se sente amado? Você tem se sentido amado ou amada pelo Senhor? Às vezes, nós precisamos entender quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, e qual é a nossa identidade no Senhor. E o Senhor diz que Ele nos amou. Nós somos amados não pelo que nós somos, mas apesar do que somos. Não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não é por nossa causa, é por causa dEle, e Ele nos amou. E se Ele nos amou, nós podemos nos sentir amados por Ele. Nós vivemos muitas pessoas que não se sentem amadas. Talvez cresceram sem um afeto, sem carinho, ou sem essa demonstração de amor por parte dos familiares, ou quem sabe dos próprios pais. Mas o amor do Senhor é esse que preenche todo o vazio e todas as lacunas da nossa alma. E Ele cura as nossas emoções, restaura os nossos corações, a nossa alma e todas as feridas. Então se sinta amado pelo Senhor, se sinta amada por Ele. Amém? E agora então Davi diz para ele assim que ele iria fazer parte da sua família,
E ele chama Ziba e diz: Ziba, você e todos os seus servos e todos os seus filhos irão trabalhar para Mefibosete. Mefibosete irá ter de volta tudo aquilo que era do seu avô, do rei Saul. Eu restituirei todas as terras, tudo que era dele, irei devolver a ele. E você irá trabalhar, Ziba, para que haja alimento na sua casa, para os seus e na sua mesa. Mas tem uma coisa, porém ele, Mefibosete, ele irá se assentar comigo na minha mesa. Ele irá se alimentar comigo na minha mesa, na mesa do rei. Cara, Senhor, sabe, irmãos, como que isso nos ministra ao nosso coração? Eu estava pensando aqui, sabe, como que o convite do Senhor para nós é tão profundo, tão intenso, que nós precisamos compreender, queridos, que o Senhor, de onde Ele nos tira e de onde Ele nos coloca, de onde o Senhor, Ele está nos resgatando e para onde Ele está nos levando. E Ele de fato nos coloca em um lugar de honra. Ele nos tira desse lugar de humilhação e nos coloca em um lugar de honra na sua mesa, na mesa do rei. Como a gente aprende com esse princípio? Eu não sei se você já parou para pensar na importância da mesa. Nós temos sido muito ministrados, eu e a Fernanda, sobre a importância da mesa, a experiência da mesa. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que a gente está vivendo um tempo onde muitas famílias e muitas casas, muitos lares têm aberto mão desse tempo de comunhão na mesa. Os pais não se reúnem mais com seus filhos na mesa, onde as mães não se reúnem mais, não prepara mais a mesa como é de costume. Sabe, a gente entende que o assentar na mesa e a reunião da família na mesa, isso é, queridos, primordial, isso é muito importante para a estrutura familiar, para a saúde da família. Com o avanço da tecnologia e com essa invasão da tecnologia dentro das nossas casas, cada vez mais os integrantes da casa, da família têm se dispersado, cada um no seu canto, cada um nas suas redes sociais. E o tempo do alimento não tem mais tido a importância como antes. As pessoas têm feito até mesmo as suas refeições correndo, por causa dos compromissos até, talvez, enfim. Mas a gente tem aprendido que a mesa é o lugar de ajuntamento, a mesa é o lugar de compartilhar trocas de experiências. A mesa nos aproxima uns dos outros, a mesa rompe com os limites da comunicação e propicia o abrir do coração. Pais, você quer conhecer mais sobre seus filhos, passe mais tempo com eles na mesa. Mães querem conhecer mais dos seus filhos, jovens e adolescentes, invistam em mais tempos com eles na mesa. Não abram mão disso. Há curas que acontecem na mesa, há restaurações que acontecem nesse tempo e nesse momento da mesa. Mas há uma mesa que nós somos convidados, todos nós, a participarmos dela, que é a mesa do rei. E o rei nos convida para sentarmos na mesa com ele. E esse é o rei, nosso rei é o Senhor Jesus. Sabe por quê?
E eu quero rapidinho então aqui compartilhar alguns motivos pelo qual o rei nos convida para sentarmos à mesa com ele. Na mesa do rei, a cura e restauração. Jesus, ele, por diversos momentos em seu ministério, ele esteve à mesa com várias pessoas. E muitas dessas pessoas eram pecadores, pessoas que os religiosos passavam longe delas, as repudiavam e discriminavam e não se achavam dignas de terem as suas presenças, mas era lá que Jesus estava, e Jesus se assentava à mesa com eles. Em um desses momentos, lá em Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12, a gente vai ver o seguinte relato: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu, ouvindo, disse-lhes: não necessitam dos médicos os sãos, mas sim os doentes. Ele se assentava à mesa porque ele queria curar aqueles que estavam doentes. E esse era o propósito do Senhor Jesus. Ele veio para aqueles que estavam doentes. E ele atraía as pessoas então para perto dele, e ele atraiu essas pessoas para a mesa onde ele estava, porque o texto vai dizer assim: ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com ele e seus discípulos. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Na mesa do rei há perdão para os pecados. Lucas capítulo 7, 36 e 38 diz assim: olha, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos na sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. E essa mulher recebeu uma palavra de Jesus que foi o seguinte: perdoado estão os seus pecados. Na mesa do rei há perdão para os pecados. Quando nós nos assentamos nessa mesa juntamente com ele, então, ele apaga o nosso passado, ele nos dá uma nova chance. E ele diz para cada um de nós: perdoado estão os teus pecados. E na mesa do rei também os nossos olhos espirituais são abertos. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 30 a 32, nos diz de um relato sobre um momento em que os dois discípulos estavam a caminho de Emaús, e eles comentando sobre o que havia acontecido, a crucificação de Jesus. Quando Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles a respeito do que havia acontecido, e eles não reconheciam Jesus. E quando ele já havia passando pela sua casa, estava passando direto, eles disseram a ele: fique conosco, porque já se faz tarde. E aí aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardiam em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Estando ali na mesa, naquele momento de comunhão com Jesus, eles tiveram seus olhos espirituais abertos quando Jesus partiu o pão. A gente aprende que estar sentado à mesa com Ele, então, é esse despertamento espiritual. É esse abrir os olhos espirituais para enxergarmos aquilo que nós
até então não conseguimos ver. Quando estamos à mesa com Jesus, Ele resgata em nós a alegria que foi perdida. Ele tira todo o sentimento de luto, de tristeza, e traz de volta os sonhos e a esperança. Foi isso que Ele trouxe a esses discípulos aqui nesse dia. Ele estava resgatando o prazer, a alegria, a felicidade, e eles não puderam se conter de tanta alegria e saíram correndo o que havia acontecido para testemunhar que Jesus está vivo. Quando temos a experiência de sentarmos com Ele à mesa neste lugar secreto, nós saímos correndo para testemunhar a outros aquilo que Ele está fazendo por nós, aquilo que Jesus está realizando em nós. Aleluia. A graça dele nos proporciona esse momento maravilhoso. E eu fico pensando então quando Davi disse para Mefibosete: olha, Mefibosete, você irá sentar à mesa. Aquele camarada que, sei lá se tinha sequer uma mesa para sentar onde ele morava. Talvez nem isso ele tinha. Talvez uma pessoa que nem sabia o que era, sabe, ter uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade. Há muito tempo vivendo em condições miseráveis, agora estava sendo convidado para sentar à mesa do rei. Eu imagino então Davi chamando todos os seus filhos, de repente entra ali naquele lugar, na sala de estar, onde ficava a mesa. Salomão, aquele que, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio de toda a terra, e se senta à mesa. De repente entra também os seus outros filhos, Absalão, aquele que era considerado o mais bonito, o mais belo de todo o Oriente, e se senta à mesa. E entra também os seus oficiais, os seus guerreiros, os seus companheiros guerreiros ali, os seus valentes que se assentavam à mesa com ele. E toda a sua comitiva real, ocupando os lugares na mesa. Mas Davi, de repente, ele fala assim: olha, ainda nós não iremos comer porque falta um. E talvez eles pensam: mas falta quem? Não falta ninguém. Não falta aquele que eu tomo como filho no dia de hoje, Mefibosete. E ele diz então: pode entrar, Mefibosete. Eu não sei de que forma ele entra naquela sala, se arrastando, ou se apoiado por alguém, ou se numa cadeira de rodas improvisada. Mas eu imagino que Mefibosete entra naquele lugar em lágrimas, em pranto, em choro, em gratidão a Davi por aquele momento e pelo privilégio de poder fazer parte daquela mesa. Aleluia, aleluia. A graça do Senhor, queridos, é isso, nos proporciona um lugar que nós não merecemos. A graça do Senhor restaura em nós a nossa dignidade. A graça do Senhor por nós nos coloca neste reino do Filho, do seu amor, onde os nossos sonhos são restaurados, onde a nossa alma é restaurada, onde a nossa dignidade é restaurada, e nós podemos então ser gratos, agradecermos a Ele por aquilo que nós não merecíamos, mas o seu amor nos proporciona. Amém? Eu quero concluir essa mensagem então dizendo para você que é na mesa que Ele nos espera. Há um lugar para cada um de nós nessa mesa. Há um lugar para você nessa mesa. Amém? É na mesa que Ele resgata em nós a essência da adoração. Ele foi adorado na mesa por Maria, irmã de Lázaro, quando ela derrama sobre os seus pés um perfume caro e enxuga em seguida com seus cabelos. É na mesa que ele aponta aquele que iria traí-lo, mas é na mesa que ele cede o ombro para o seu discípulo amado reclinar a cabeça. É na mesa que ele anuncia a sua morte,
mas é na mesa também que Ele se oferece como aquele que vive para sempre, repartindo o pão e que representa o seu próprio corpo, e o vinho que representa o seu sangue, que é o símbolo da nova aliança. É na mesa que Ele nos dá uma das maiores lições de humildade, quando Ele lava os pés dos discípulos, nos ensinando que maior é aquele que serve. É na mesa que Ele quer ministrar a nós. Há um lugar para nós na mesa do Rei. Há um lugar para você na mesa do Rei. Eu não sei como você tem vivido e qual é a situação que você está. Talvez você esteja como Mefibosete, em Lodebar, nesse lugar de esquecimento, nesse lugar onde há sequidão, não há pastos, nesse lugar de miséria. Mas eu quero te dizer que o Rei está hoje disposto a mudar a tua história, a escrever uma nova história na tua vida e te colocar neste lugar de honra sobre a mesa, juntamente com Ele. Aleluia. Nós iremos cantar esse cântico mais uma vez, que diz aos pés da cruz. Eu convido você a abrir o teu coração nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar você. Ele quer resgatar sonhos, restaurações e esperança. Não há outro lugar melhor para se estar, que não seja junto ao nosso Rei. Aleluia. Oh, Jesus. Meu Jesus maravilhoso, Você pode fazer essa oração agora. minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Um grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Quão Senhor. grande és tu, Senhor, Oh Deus, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas
misericórdia, graça e luz. Eu quero orar com você agora. Talvez você está ouvindo essa mensagem nessa noite, está dizendo assim: Marlon, eu estou como esse Mefibosete lá em Lodebar. A minha vida parece que tudo dá errado, as coisas estão cada vez pior, eu não me sinto com esperança, eu me sinto abatido, angustiado, parece que as coisas vão cada vez pior. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar que a tua vida nesta noite estará sendo alcançada pelo Senhor, e o Espírito Santo de Deus agora está restaurando as tuas emoções, está restaurando os teus sonhos, que o Senhor agora está te tirando deste lugar e te trazendo para o reino do Filho, do seu amor, te abraçando, te dizendo: filho, filha, eu te amo, a minha graça é sobre você, a minha graça é sobre a tua casa. Oh, sinta o Senhor agora te abraçando, sinta o Senhor agora tocando você, tocando a tua vida, o teu coração. Lodebar, este lugar não é para você. O que Deus tem para a tua vida não se resume numa vida sem esperança, sem perspectivas. Ele quer te trazer para a mesa, Ele quer te trazer para o teu palácio, para este lugar onde há cura, onde há transformação, onde há adoração, onde há restauração. Oh Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Eu lhe peço, Deus, que tem o poder de curar, o Senhor que tem o poder para restaurar, o Senhor que tem o poder para transformar vidas. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos agora, que haja cura, Senhor, que haja cura agora. Cura, Senhor, do corpo, cura física, cura, Senhor, da alma. Restaura as emoções, restaurando os sonhos que se perderam. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, como igreja, nós queremos clamar pelos lares, pelas famílias, por aqueles, Senhor, que estão, Senhor, sendo atingidos e atacados pelo inimigo, pela estratégia de Satanás. Que haja restauração nesta noite, que haja agora cura, Senhor, para esses lares, em nome de Jesus. A graça do Senhor se manifesta, a graça do Senhor se manifesta, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. aleluia. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu lar, em nome de Jesus. Amém.
te adorar.